Uma boa noite, Brasil. Uma boa noite para todos vocês que assistem e vocês também que curtem nossos vídeos. Que Deus abençoe com todas as bênçãos do céu. E que Deus abençoe vocês que compartilham também. Né? Que Deus abençoe a todos grandemente. Só Deus pode abençoar. E a gente vai pegando as falhas dos políticos e a gente vai realmente explicando para eles porque nós queremos um Brasil melhor. Aqui eu não estou torcendo por um nem por outro. Tá? Que a minha torcida é um Brasil melhor. E quanto mais trabalhar, melhor para o Brasil. Menos trabalho, menos desenvolvimento, o Brasil fica no fracasso que ele fica, pessoas vão perdendo seu poder aquisitivo, não é isso que nós queremos. Mas o meu recado hoje não é esse, o meu recado é para o Romário. Romário, quando você era jogador do Vasco, o Edmundo era também. Você lembra disso, né? Eurico Miranda era o presidente do Vasco. Aí você disse uma frase na época que a corte tinha. E Edmundo também era jogador do Vasco. E vocês não se entendiam muito bem, você mais o Edmundo não tinha muito entendimento. E você, com a sua ironia, que você toda a vida foi, né, você é irônico, você faz parte, você pode até ter sido um bom jogador de futebol. Para mim, bom jogador de futebol é aquele que não é irônico em nada que ele faz as coisas com amor e carinho, ele faz as coisas, ele veste a camisa, quando ele veste a camisa, da onde ele estiver, se ele é faxineiro, ele vai vestir a camisa, se ele é jogador de futebol, ele veste a camisa, veste e joga, se ele é Senado, você está no Senado, você é um senador, ele vai vestir a camisa do país, do estado dele, do país. Mas eu vou te contar só essa história para que você entenda quem é você, Romário. Aí você falou a seguinte frase: na corte tem o rei, o príncipe e o bobo. Você chamou Edmundo de bobo. Todo jornalista sabe disso, todo jornalista lembra disso, tá? Hoje eu bato palma para você, que você, ao soltar aquela frase essa semana, você deixou muito claro que agora a Corte de Brasília, você falando que vai votar no Lula, cara, nós estamos em democracia. Eu não sou político e nem sou por um e nem por outro. Só que tem uma coisa, o que eu tenho que falar eu falo, o que eu tenho que dizer eu digo, o que eu vejo de errado eu vou ter que reclamar. Sabe por quê? Porque eu amo o meu Brasil. Eu amo esse país. E nós vivemos do trabalho desse país. Então uma coisa eu falo para você, eu nem sou bolsonarista, não sou ninguém, sou aquela pessoa que é honesta. Desonesto comigo não é. Agora, uma coisa correta, você declarando que vai, o ano que vem, votar no Lula, você está de parabéns, nós estamos numa democracia. Agora, só mais de parabéns você está, sabe por quê? Porque agora a Corte de Brasília completou. O Lula é o rei, Alexandre de Moraes é o príncipe e você é o bobo da corte. Agora completou. Aquela mesma frase que você falou com o Edmundo, agora completou com você, Romário. Agora você realmente completou. Só que eu quero te lembrar uma coisa para você, que no governo Dilma, o estado do Rio faliu. Quem deu uma melhorada no estado do Rio de Janeiro foi um presidente por nome Michel Temer. O Rio de Janeiro estava sem dinheiro para pagar. Esse cara que é odiado pelo PT, é odiado por Dilma, é odiado por Lula, sabe? Ele levantou o Rio de Janeiro. Só para você entender uma coisa, para você ver como a Corte de Brasília agora está completa, o Lula, o rei, Moraes, o príncipe, você, o bobo, sabe por quê? Porque quando Brasília era governada por João Figueiredo, e o Rio de Janeiro, por Leonel Brizola, e outros senadores e outros deputados que não são os senadores fracassados de hoje que o Rio de Janeiro tem, tá? O Rio de Janeiro era chamada a cidade maravilhosa. Era assim que era chamado o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, pelos antigos senadores, pelos antigos
pelo Leonel Brizola como governador, foi um grande governador do Rio de Janeiro, você sabe disso, você é do Rio, você sabe disso. Só que hoje, com a corte de Brasília e com os senadores que o Rio de Janeiro tem, está ao contrário. Presidente Lula, você, senador Flávio Bolsonaro, senador do Rio de Janeiro, só que o Rio de Janeiro, o título que tinha de ser chamada Cidade Maravilhosa, por os antigos que governaram esse país, e Leonel Brizola, que um abraço à família do Leonel Brizola, tá bom? Que Deus abençoe. E os antigos senadores do Rio de Janeiro era chamada Cidade Maravilhosa. Hoje, com Lula presidente, com a corte que está lá hoje, com Lula presidente, você e Flávio Bolsonaro, senador, que era para estar dando uma riqueza no Rio de Janeiro, hoje Rio de Janeiro mudou o título, é chamada Cidade Perigosa. Olha a diferença no título, Romário. Você é senador por quanto tempo? Isso é vergonhoso. Se eu fosse você, tinha vergonha na cara de dizer que era senador de uma cidade que foi chamada Cidade Maravilhosa. Mas hoje é chamada Cidade Perigosa. Quem é o presidente? O Lula. Quem é o senador? Romário. Outro senador? Flávio Bolsonaro. Eu acho que você deveria ter vergonha na cara, sabe? E ver o que vocês fazem e lutar por aqueles que pagam o seu salário. É isso, Romário, que eu tenho que falar para você. Hoje, aquele título lindo e maravilhoso que o Rio de Janeiro tinha, chamado Cidade Maravilhosa, com você como senador, Flávio Bolsonaro como senador, Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que tanto você agora defendeu há poucos dias, presidente da República, Rio de Janeiro é chamada Cidade Perigosa. Isso é vergonhoso para um senador, e eu tinha vergonha de dizer que era um senador de uma cidade que já foi, que sempre é linda, sempre é bonita, sempre todo mundo gosta de estar no Rio de Janeiro, mas o título hoje tornou-se diferente, Romário. Então, uma coisa é certa, a corte em Brasília completou. Lula, o rei, Alexandre de Moraes, o príncipe, e você, o povo da corte. Então está completa, tá bom? Que Deus abençoe, Romário. Que Deus proteja na sua caminhada. Nós estamos numa democracia, Romário. Você tem direito a votar em quem você quiser, trabalhar por quem você quiser. Agora, toma cuidado com as suas palavras, que elas são pesadas e pesa a essa nação brasileira, tá bom? Mas só para te explicar para você como já foi e como é hoje, sendo você o senador e Lula, presidente da República. Tá bom? Um abraço para todos os cariocas, que Deus abençoe, que Deus proteja essa nação brasileira, nossos jovens, nossos adolescentes e as nossas crianças. E um abraço grande do vovô Romão para todos. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós?